Boa noite, estamos com muita satisfação abrindo mais uma edição do nosso painel regional, sempre pela TV Santa Cecília. Na sequência do JB, você acompanha conosco de segunda a sexta entrevistas, discussões, debates importantes sobre o desenvolvimento, o crescimento, os problemas, as dificuldades aqui da região e do país também. Lembrando que é 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro do dia, o painel regional Debates, né, com personalidades da região e do Brasil, também discutindo, debatendo as demandas, as dificuldades, os problemas da região e, claro, analisando e debatendo e discutindo também os temas nacionais. Nessa edição aqui, um trio aqui realmente pesado, peso pesado para discutir e debater assuntos importantes do dia a dia aqui da cidade e da região. Uriel Vilas Boas, hoje jornalista, advogado, né, ex-vereador da Câmara de Santos, mais uma vez com a gente aqui e sindicalista também, né, de uma história muito bonita aqui na cidade. Tudo bem, Uriel? Prazer revê-lo. Boa noite. Boa noite, Boturão. É um prazer estar aqui. Boa noite, Jama. Boa noite, Betinho. É uma satisfação participar do programa mais uma vez. Conosco também o hoje engenheiro da Companhia Docas do Estado de São Paulo, ex-vereador da Câmara de Santos, ex-presidente do Legislativo aqui de Santos, o nosso José Antônio Marcos Almeida, o Jama. Boa noite, tudo bem, Jama? Prazer revê-lo. Ô, Buturão, boa noite. Quero cumprimentar também meus companheiros do programa e agradecer especialmente por você me dar a diferença de ser o Silvio Santos ficar aqui com o microfone. É verdade, na mão. Você quer colocar aqui no Silvio, não? Essa veia tão especial em mim que eu sinto muito honrado pela sua diferença. Imagina, é um prazer tê-lo aqui no programa também, como o vereador Roberto Andrade Silva, vereador do PMDB de Praia Grande, que participa e nos acompanha também nessa edição do Painel Regional. Boa noite, tudo bem, vereador? Boa noite, Boturão. Quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui participando do seu programa. Programa esse tão importante para a nossa região e principalmente para mim, primeiro mandato, com duas feras, duas personalidades ilustres da política regional, Uriel, Jama. Para mim vai ser uma honra estar aqui debatendo a nossa região. 3014-5281, participe conosco, ligue para cá, né, envie o seu comentário, a sua pergunta aqui aos nossos convidados ao longo do programa. Evidentemente, a gente vai abrir o espaço, não é, para que você participe com a gente. Bom, vamos falar de região, né? Vamos falar da Baixada, desenvolvimento, não é, crescimento. A gente tem aí um porto avançando cada vez mais, a gente tem aí um desenvolvimento da construção civil, a gente tem Praia Grande, que aparentemente é a bola da vez. É isso mesmo, vereador? Sem dúvida, Boturão. Por tudo que tem acontecido na nossa cidade, principalmente o crescimento demográfico, nós somos um dos municípios que mais cresce, não só na região, como no estado de São Paulo. Nós crescemos uma média de 6% ao ano. Isso representa no nosso município algo em torno de 10 mil novos habitantes na nossa cidade. Isso exige uma capacidade administrativa, uma capacidade de responder às demandas do município pelo seu crescimento. Pois é. Você acha que é a bola da vez mesmo, Uriel, Praia Grande? É a cidade do momento aqui na região? É um grande desafio. Porque Santos entra censo, sai censo, é 420 mil. E inclusive, de se levar em consideração que nós temos na cidade de Santos uma ilha, não é? Então, nós temos aqui um espaço de terra muito grande, se levarmos em consideração lá a área continental, mas aqui já chegou ao seu limite. E Praia Grande tem uma extensão territorial muito grande e é um grande desafio para o Poder Legislativo, para o Poder Executivo Municipal e para a comunidade em geral, porque tem todo um potencial de crescimento, sim. E tem que ser encarado com muito otimismo interpretando isso como realmente é o futuro da nossa região aqui, sem dúvida alguma. José Antônio Marcos Almeida, concorda com o que está sendo dito aqui ou você acha que é diferente o caminho da Baixada aqui para os próximos 10, 15 anos? Eu não sintetizo dessa maneira, não. Eu não concordo plenamente, né? Acho que o que ele fala na questão da possibilidade do crescimento de Praia Grande é válido, mas a Baixada ela tem que ser sempre pensada coletivamente, né, na sua totalidade, e Santos também tem muito potencial, Bertioga tem muito potencial. O que não existe são projetos adequados, são projetos exatamente como óticas fragmentadas. Olha, é o meu pedaço, né, é o meu pedaço, é o meu pedaço. Quer dizer, a região da Baixada, ela não se resolve em torno do seu grande potencial, que é o Porto de Santos, que é o maior gerador de riqueza do Hemisfério Sul, né? E agora com o pré-sal, ele se configura mais uma vez, porque ele está no pré-sal principalmente pela logística, né? O diesel do negócio, que aí é até duvidoso, mas principalmente pela logística, que é o papel do porto, né? É fazer a transição do mar e a terra. Então, eu acho que, lamentavelmente, a Baixada
ainda continua de costas para o porto para entender a logística do porto. Nós em Santos temos um secretário de porto que, lamentavelmente, né, ele é míope nessa questão das soluções portuárias. Né? E acho que a Baixada, o caso da Praia Grande, que tem um grande potencial de desenvolvimento, tem que Praia Grande também tinha que ter um secretário de porto, você acha? Não? Com certeza mesmo, porque o problema da Praia Grande é acoplar todo esse potencial que o Betinho coloca aqui com a logística para o porto. Levar a mercadoria para processar na Praia Grande. E isso vai depender essencialmente da logística que conecta esse território praia-grandense com o Porto de Santos. Deixa eu ver o que o vereador pensa. Só para concluir, então, eu apresentei uma solução, uma proposta de que se estude, por exemplo, a navegação. Não há necessidade, há que se estudar isso, mas eles têm ligação ferroviária excelentes com o porto. Há que se explorar isso e levar em consideração, senão não há desenvolvimento adequado. A grande questão é justamente o desenvolvimento, a vocação do município. Tanto é que nós estamos, desde o ano passado, realizando a cada mês uma audiência pública nos mais diversos bairros da nossa cidade para estar discutindo o plano diretor. Eu entendo que essa é a grande questão, é pensar e querer saber do munícipe o que ele pensa e o que ele quer de Praia Grande para os próximos anos. O plano diretor é a grande discussão, é o planejamento, é pensar a cidade para os próximos 10 anos. Nós temos um plano diretor que tem a vigência até agora, 2015, então nós já estamos discutindo isso porque os municípios precisam votar e aprovar. Se eu não me engano, Santos já realizou isso, alguns outros municípios da região já discutiram. Está em discussão aqui na cidade, está em discussão aí uma nova revisão. Justamente, já discutiram e aprovaram o seu novo plano diretor. Agora nós temos audiências públicas no nosso município até novembro deste ano, para aí sim estar encaminhando para o Legislativo. E eu, como líder do governo, vou ter essa missão de estar discutindo isso com os nossos outros 16 vereadores, porque a gente precisa deixar muito bem claro qual é a vocação de Praia Grande, qual é a vocação do seu desenvolvimento. Porque Praia Grande sempre teve a característica do turismo. Tanto é que, infelizmente, durante muitos anos, nós éramos conhecidos como o quê? A cidade dos farofeiros. Né? Isso já faz 20 anos que essa página foi virada, principalmente pelo próprio Mourão, né? Que está no seu quarto mandato, e no início dos anos 90, meados de 93, teve a grande transformação da cidade e nós realmente nos transformamos no novo município. E isso tem que ser para a região toda. Eu até concordo com o Jama quando a gente discute região. No meu entendimento, nós temos um grande problema, que é a centralização de serviços em Santos. Isso tem que ser discutido. Então, o caminho agora é descentralizar. A gente não pode esquecer do Litoral Sul, principalmente porque do 1.800.000 habitantes da nossa região, uma boa parcela dessas pessoas estão ocupando o Litoral Sul da nossa região. Eu queria colocar a seguinte questão. Nós aqui não estamos discutindo se há um município lutando contra o outro. Sem dúvida. Em primeiro lugar. Segundo lugar, se a gente levasse em consideração Porto e tão somente Porto, teríamos que levar em consideração o polo industrial de Cubatão. Porque a discussão não pode ser travada dessa forma. O que eu penso, e aí eu fico com uma certa frustração, de não perceber entre os 9 municípios uma discussão ampla, geral e restrita sobre o potencial de cada um, o papel de cada um nesse processo. Porque nós temos o turismo, porque nós somos um litoral, disse que não, nós somos a faixa litorânea e, consequentemente, o turismo estará aqui. Não necessariamente. O Porto, no meu modo de ver, eu tenho uma preocupação dele chegar ao seu limite, em se tratando de Santos, porque agora nós estamos estendendo o Porto para o Guarujá. Então tem que ser avaliado num todo, e isso é o desafio para o prefeito, é o desafio para o vereador, é o desafio para os organismos sociais, os mais variados, não é? O movimento sindical, e quando eu falo movimento sindical, não apenas de trabalhadores, mas também de empresários. É preciso discutir no conjunto. E nós temos todo esse potencial e não estamos sabendo utilizar. Nós temos essa limitação e mais grave, no meu modo de ver, paradoxal. Eu gostaria que ver os prefeitos brigando entre si no sentido positivo para fazer o seu município subir mais ou menos ou trazer para cá certas questões que envolvem os municípios, como o acesso. Por exemplo, o acesso ou como a segurança pública.
tudo envolve o conjunto e não se consegue essa discussão ampla, geral e restrita para encontrar esta saída. Jama quer completar aí para fechar o bloco? O que eu queria colocar, Ariel, é que precisa ser visto que o porto ele funciona como uma energia de desenvolvimento. O polo que você falou de Cubatão, ele só existe por causa do porto. Se o porto não trouxer insumo para esse processo, ele não se daria, né? E o que nós precisamos ver é que ele leva esse processo para Praia Grande, para Bertioga, para Guarujá, para todos esses municípios. De alguma maneira, o porto tem que refletir o desenvolvimento da Baixada. O que nós precisamos é entender esse processo e a região não consegue. Eu estou dizendo para vocês, tem aí um secretário de Santos que ele não tem competência para ver isso. Não tem competência para ver essa visão. Então, nós estamos perdendo mais uma vez a oportunidade e nós precisamos trazer empregos tecnológicos para a região. E é pelo porto que chega esse material. Vamos para o break. Antes, você acompanha aí o vídeo sobre o trabalho infantil, não é? E a gente volta com o painel regional já já. Estamos no segundo bloco do nosso painel regional, que hoje, com prazer, conta com as presenças importantes, né, do nosso Uriel Vilas Boas, do José Antônio Marcos Almeida, o engenheiro da Codesp, ex-presidente da Câmara de Santos, vereador Jama, né? E também com o vereador de Praia Grande, do PMDB de Praia Grande, Roberto Andrade e Silva. 3014-5281, continue aí participando conosco nessa edição do painel regional. Queria já abrir aqui para o vereador Roberto, né, que vai participar no próximo, acho que é dia 11, é isso? Dia 11. Um evento em Praia Grande, do partido, né, do PMDB, e me parece que haverá a presença do pré-candidato ao governo do Estado, Paulo Scaff, em Praia Grande, é isso? Na verdade, o Paulo Scaff vai estar em Praia Grande no dia 10. Ah, é dia 10? Isso, ele vai estar na nossa Câmara, recebendo o título de cidadão praia-grandense. Agora, o dia 11, eu vejo que é o grande dia, porque o presidente da Fiesp estará em Santos, entendendo e conversando com todos nós que somos representantes do partido aqui na nossa região, a grande questão que é a importância da região da Baixada Santista para o Estado de São Paulo e os desafios para os próximos anos. Eu estava ouvindo agora aqui nos bastidores o Jama e o Uriel falando um pouco, eu estava pensando realmente como essa região é importante e qual a nossa dificuldade na mobilidade urbana. Eu vejo que esse é o grande desafio. Eu me lembro, Boturão, Jama e Uriel, na época que eu namorava com a minha esposa, ela trabalhava no Guarujá, estudava em Santos, morando em Praia Grande. E isso acontece com uma boa parte dos cidadãos metropolitanos. E sem helicóptero. Moram no município, estudam num segundo e trabalham num terceiro. E tudo isso faz com que as pessoas precisam transitar nessas cidades da nossa região tendo dificuldade, porque hoje a questão do transporte é um problema regional. Nós temos, por exemplo, situações de pessoas que saem de Peruíbe, que vêm para Santos, por isso que eu insisto nessa questão de que nós devemos discutir a sociedade, discutir a região, dessa questão da concentração dos serviços públicos numa única cidade. A gente precisa rever isso para que as cidades possam ter uma atenção melhor do poder público, principalmente os serviços do governo federal, do governo do estado, porque Praia Grande, por exemplo, um município que hoje tem 310 mil habitantes, no levantamento do IBGE, que foi realizado em 2010, constou 276 mil. Mas por que então, Betinho, que você chega nesse número de 310 mil habitantes? Justamente pelo fato do levantamento realizado pelas nossas agentes comunitárias que trabalham no sistema Saúde da Família, que vai de porta em porta, casa a casa, nós conseguimos levantar 310 mil habitantes, só no município de Praia Grande. E o IBGE levantou? 270. 40 mil a diferença. Uma cidade. É uma cidade. Uma cidade, é. Só para vocês terem uma ideia de números, rede do município de Praia Grande, rede escolar. Escolas, nós atendemos 47 mil alunos nas nossas escolas municipais. Sabe o que isso representa, Boturão?
população de Mongaguá. 47 mil alunos. Mongaguá é algo em torno de 48, 49 mil. Litoral? Não. É a segunda rede. São Vicente. São Vicente. Só, né? São Vicente. Tanto é que o prefeito tem como objetivo construir mais 17 novas escolas ao longo desses próximos 4 anos. Porque só para atender a demanda de um ano para o outro, nós teríamos que estar entregando 2 novas escolas todos os anos. Então, por isso que eu falei no início do debate, o desafio que é Praia Grande para os próximos anos, principalmente por causa desse crescimento. Porque vocês têm que concordar que Praia Grande tem recebido muitos moradores das cidades da nossa região. Filhos de Santos têm escolhido Praia Grande para morarem. Por quê? Santos está tendo uma supervalorização do mercado imobiliário e isso está fazendo com que as pessoas busquem opções para morarem. E Praia Grande está sendo essa opção. Não só o nosso município, mas principalmente o litoral sul. Porque São Vicente está saturada no seu crescimento, como o Uriel bem disse, assim como Santos é uma ilha, não tem muito para onde se expandir. Então, o litoral sul da nossa região é a região que tem, nos próximos anos, um grande papel para estar recebendo os habitantes que estão escolhendo a nossa região. Pois não, Uriel. Pois é, Betinho, mas eu faço sempre, gosto muito de usar essa expressão da necessidade da discussão conjunta. E insisto que essa discussão, evidentemente, não se trata de conflito. Sem dúvida, sem dúvida. Porque nós temos um Condesb, nós temos uma GEM, nós temos, só em Santos, são 62 associações de moradores, nós temos 26 conselhos, nós temos muitos organismos que poderiam atuar num conjunto na busca de soluções. E quando você fala saúde, educação, o transporte, essa história do VLT, isso é uma brincadeira que fazem com a gente. Porque o VLT, no meu modo de ver, não será a solução na medida em que você vai... Se você pega o ônibus lá em São Vicente, ele leva você no centro da cidade de Santos. O VLT não vai fazer isso. E quando ele ficará pronto? Então, o VLT é São Vicente e Santos. A primeira fase, né? Sim, mas há quantos anos se fala nisso? Pois é. Aí se fala aí essa ligação Santos-Guarujá, que vem no tempo ainda do moço lá, do engenheiro lá de São Paulo, que falava na necessidade dessa ligação. Será que vai sair? Quando? De que forma? De que maneira? Então a gente sente a importância do trabalho comunitário e a ideia do Franco Montoro, ao criar as regiões metropolitanas, poderia dar esse impulso. E não se trata aí de querer aparecer mais esse município do que aquele, mas as discussões, saúde, educação, segurança, a segurança pública. O Mourão já chegou a declarar no jornal que desistiu de reclamar contra a segurança, porque o governo do Estado lá, a secretária de Segurança, não dá a resposta adequada. E quem deve entender o município é o executivo, é o grupo do executivo. E mais ainda, tem uma palavra que parece que esquecem, planejamento. Planejamento. Nós temos hoje numa região 40 mil universitários. E as universidades, a nível mundial, as grandes universidades servem de referência para debate, para pesquisa, para discussão. E, no entanto, aqui poderia ter se usado melhor as universidades e não são. Então nós precisamos disso. Uma forma de juntar todo mundo nesse debate, nessa discussão, e não apenas apresentar o problema, discutir a solução. Porque para mim é muito cômodo desabafar, xingar, falar, criticar, apontar o erro, mas por que não participar de algum segmento que possa discutir a possível solução desse problema? E a gente não vê isso. Jama, mobilidade urbana, um dos problemas sérios aí que nós temos. Eu vejo, o Uriel falou planejamento, eu acho que o problema não é planejamento. O problema é planejar. É a falta dele. É planejar e realizar o planejamento. Por exemplo, o VLT está planejado há quase 20 anos. Ele só está saindo, ou começando a sair, por causa desse escândalo do metrô. Então, para o governador dizer que ele gosta de metrô, ele está fazendo isso, porque se não tem essa questão do metrô lá em São Paulo, essa corrupção do metrô em São Paulo, ele não faria esse metrô aqui em Santos. Ia ser mais 20 anos de espera, lá sabe quanto. Esse túnel não vai sair. Esse túnel, e todo esse levantamento que está sendo feito aí, foi feito coisa muito maior. Um levantamento da cidade, dos impactos na cidade, muito maior, não saiu do papel. Isso que está se fazendo
é uma faz de conta eleiçoeiro. Eleiçoeiro, não vai sair mesmo. Um túnel desse é de uma complexidade tremenda. Tremenda. Se nós conseguirmos esse VLT, eu não concordo que o VLT não seja necessário, eu acho que ele é urgente, ele vai mudar a dinâmica da mobilidade da cidade, né? A partir ele vai dar uma linha de desenvolvimento moderna. Mas nós só estamos recebendo, na minha ótica, ele só está saindo por causa da corrupção do metrô de São Paulo que está sendo apontada lá. E o governador, para tapar o sol com a peneira, resolveu atacar esse metrô, esse VLT, senão não saía. Falta de planejamento, não é falta de planejamento, adiando o planejamento de 20 anos. Precisaria era esticar as linhas para Praia Grande. Isso que eu ia falar. O que nos Betinho? preocupou quando justamente começou essa discussão do VLT foi justamente saber que Praia Grande, o Litoral Sul, só teria a possibilidade de ser atendido a partir de 2025. Olha que loucura isso. Só depois de 2025, se eu não me engano, a terceira fase de expansão do VLT, é que Praia Grande e Litoral Sul poderia estar sendo atendido. Aí, eu tenho que tirar o chapéu para o Mourão, a visão administrativa dele, ele propôs à MTU, ao governo do estado, o BRT, para poder, junto com o VLT, você fazer a integração, principalmente das pessoas que vão sair de Peruíbe, Itaém, Mongaguá, Praia Grande e vão ter como destino Santos. Por que BRT? Através de uma faixa exclusiva de ônibus. É defender os interesses do ônibus, né? Não só defendendo, a questão não é essa, Jama. A questão é a praticidade para se resolver o problema. Porque nós temos um problema que é levar as pessoas, trazer as pessoas aqui para Santos. Por que não aplica e não defende o VLT lá? Oi, não entendi. Por que não defende o VLT? Mas já foi levantada essa questão. Foi levantada essa questão. Mas ele tem que defender e destruir essa mentira que só de 2025, qual a razão, qual a justificativa a técnica para postergar tanto tempo? Então, o problema, Ou então Jama, façamos mais escândalo de metrô em São Paulo para o governador se entusiasmar e dizer para vocês que o próximo ano sai o VLT de Praia Grande. a grande O que o questão... Jama está dizendo é exatamente isso, a mesma coisa. Não há impedimento técnico. As linhas deveriam... o projeto já devia englobar as linhas para Praia Grande e para o Litoral Sul. Sem dúvida, isso é questionável. Até Peruíbe. Só que nós temos o que é o real, o que é possível. E o que é real. Daquilo que o ideal, né? O ideal do que é possível. Betinho, nós parecemos que estamos inventando a roda. Nós esquecemos que existia, onde vai passar o VLT, 20 vezes mais leve que o trem, passava trem da Sorocabana. Então não há dificuldade, não está se inventando engenharia para isso. Sem dúvida, tanto é que nós temos as linhas férreas. O que falta não é vontade política, é a cara de pau dessas pessoas que não querem mostrar que defendem o interesse dos ônibus. O negócio dos caras é com o dono do ônibus. Essa é a verdade. Isso é verdade. Eu já disse para as pessoas, faz o VLT, entrega para o dono do ônibus. A sociedade sai ganhando. Dá para o dono do ônibus. Quer agradar o dono do ônibus? Dá, mas dá o VLT. Dá tecnologia. Não vai dar carroça para o povo. Dá o VLT. Deixa eu sair para o segundo intervalo, que eu estou estourando o segundo bloco aqui. A gente volta em instantes com o painel. Já. Mas quando nós levantamos... Calma, Jama, calma. Está quente aqui o debate durante o intervalo aqui do painel regional. Eles continuam falando aqui e eu estou voltando com o terceiro e último bloco desta edição, com o Uriel Vilas Boas, com o Jama, ex-presidente da Câmara de Santos, e com o vereador Betinho, né, o vereador Roberto Andrade Silva, do PMDB de Praia Grande. O Uriel pediu a palavra no final do bloco anterior, o assunto ainda envolvendo a mobilidade urbana, e o Uriel, então, tem a palavra para a gente concluir esse tema aí. Olha, a questão chegou a um ponto que a gente precisa colocar alguns argumentos. Eu perguntaria, nos idos de 56, quando assumiu o presidente Juscelino Kubitschek, coincidentemente, naquela ocasião estava chegando aí a Scania, a Mercedes, as grandes fábricas de caminhões e transporte pesado. E, coincidentemente, começaram a se extinguir as ferrovias. O país, hoje, nós temos aqui, aí vou citar agora o nosso litoral, é plano, não teria problema nenhum de construção de ferrovias. No entanto,
não se constroem ferrovias. Por que se desativou a Sorocabana? E mais ainda, aí nós subiremos para a serra através da Santos a Jundiaí, que era inclusive uma atração turística, porque subir ou descer a serra pela Santos a Jundiaí, tinha o turismo para ser aproveitado. É um passeio bonito. E, no entanto, a gente não faz isso. E aí eu vou concordar com o João que parece que tem por trás disso o interesse do transporte coletivo, das transportadoras. Transportadoras, não são transportadoras, não. Não há entre elas, não há briga entre elas, porque é um dono só. Você muda de nome apenas. Então nós precisamos entender, aí eu vou insistir de novo, enquanto as comunidades, e não falo aí só dos executivos, nós falamos enquanto as comunidades não perceberem isso, e o transporte é fundamental em todos os sentidos. Quem trabalha, por exemplo, numa Usiminas, quando tem o excesso de caminhões que é previsto um ano antes nas safras, há risco de assaltos, chegar atrasado em casa, chegar atrasado no serviço. Então é muito interesse. E aí eu pergunto, por que esses segmentos todos não se unem na discussão de projetos e aí usando o setor universitário? Enfim, são desafios que a comunidade tem que enfrentar. Se não o fizer, estaremos sempre nesse debate aqui, xingando, brigando, no bom sentido, mas sem as soluções. Nós precisamos sim envolver esses segmentos todos na busca das soluções e não basta apenas então somente um prefeito, ou uma Câmara Municipal, ou um sindicato reclamar. É o conjunto que tem que sentar, debater a proposta e ir lá cobrar de quem de direito. Senão nós continuaremos com esses graves problemas na nossa região. O vereador Roberto Andrade Silva tem aqui a alcunha, ou o apelido, ou o slogan, não sei, de Betinho da Educação, né? E eu queria, para quem não está acostumado com a sua presença, sua participação aqui na mídia, no programa, você explicasse aí esse título aí que você tem aí. Bom, primeiro porque eu acredito que a educação é a alternativa que nós temos para transformar pessoas, e pessoas transformadas nós temos uma sociedade melhor. Antes de ser vereador, até aproveitar o seu programa para explicar um pouco da minha trajetória, esse é o meu primeiro mandato como vereador do município de Praia Grande. Fui eleito pelo PMDB com 2.985 votos, fui o vereador do PMDB mais votado lá do nosso município. Antes dessa experiência agora como vereador, eu atuei na Secretaria de Educação de 2009 até 2012. Meados de 2012, quando eu precisei me afastar para poder ser candidato a vereador. E essa minha atuação na Secretaria de Educação criou essa identidade. Betinho, Boturão, eu brinco porque é proporcional ao meu tamanho. Betinho da Educação. Betinho, proporcional ao tamanho. E a educação por acreditar justamente nessa bandeira, nesse tema tão importante, que é aquilo que faz com que as pessoas tenham a possibilidade de ter sua vida melhorada. É através da educação. Por isso que eu acredito nisso e criei essa ligação, Betinho da Educação. Educação que está sempre na pauta, né? Entre a eleição, sai a eleição, entre a eleição, sai a eleição. A eleição vem agora em outubro, né? Durante a campanha eleitoral, vamos ouvir inúmeros discursos, inúmeros debates em torno da educação do Brasil, que parece que patina e não sai do lugar. A gente não avança, não. Jama e Sem dúvida. Eu acho que a educação, ela vem avançando. Você acha? Eu acho que aumentou vertiginosamente o número de universidades de qualidade no Brasil. Eu acho que isso é muito importante na formação de lideranças. As escolas têm aumentado. E o que há hoje é uma grande transformação na educação e a gente precisa estar acompanhando isso. A questão da educação online, né? A questão da internet. Hoje, ensino à distância. Um novo modelo, um modelo em curso, né? Você vê aí as crianças, tem o exemplo da minha neta com 2 anos, 3 anos, já manipulando o iPad, né? E coisas que minha mãe com 89 anos veio e falou, o que é isso, né? A criança hoje já nasce com outra mentalidade. Então nós temos outra realidade. Eu acho que o Brasil cresceu muito, mas muito, muito em educação. Que falta muito? Poxa, falta tanto quanto se andou, né? Sempre vai faltar. Educação sempre vai faltar, essa é a verdade. Eu acho que temos que ser otimistas nisso. Agora, algumas falhas, né? Até isso foi um discurso na época, o candidato do prefeito Papa, elogia da educação, falou, pô, vocês estão falando de educação moderna e não conseguem entregar uniforme escolar, né? Essas bolas é que não pode acontecer. A questão da educação tem que entrar pessoas competentes para lidar com a coisa. Essa é outra coisa, tem politicagem dentro da educação. Prioridade, né? Mas, para finalizar, a minha visão é que vem num crescendo a educação.
Olha, eu diria que o Brasil precisa de investimento em educação. O governo do Rio agora, aliás, o prefeito municipal do Rio, com as UPP sendo ocupadas pelas forças nacionais, pelas forças armadas lá no Rio, enfim, aquela metodologia chamada UPP, Unidade de Polícia Pacificadora, ela está tomando conta agora, mais recentemente, lá do complexo da Maré, Favela da Maré. Favela da Maré, e já disse, o prefeito vai investir, o governo vai investir até 2016, 325 milhões em educação. Isso significa o quê? A integração da comunidade naquilo que lhe interessa e aprendendo e sabendo o que está fazendo. E nesse aspecto, eu acho fundamental, não apenas e tão somente colocar o professor, mas o entrosamento entre o professor, os servidores, os alunos, os pais. Com isso, nós teremos realmente a educação que o Jama estava falando. Porque há uma situação que a gente fica preocupado, quando ele falou na questão universitária. O ano passado, os médicos paulistas do Estado de São Paulo, que se submeteram ao exame para receber a carteirinha para exercer a profissão, que não é obrigatória, a repercussão foi muito negativa em termos de qualidade. 51% não passaram nesse teste. Então é preciso que haja essa discussão na comunidade. Eu insisto muito nesse aspecto comunitário, porque a educação para mim é fundamental. Porque o professor, inclusive, exerce um papel não apenas de professor, mas ele pode orientar, de entusiasmar as pessoas a discutirem, e com educação a coisa muda. Nós temos exemplo de países como a Coreia, na década de 60, investiu... Tigres asiáticos. Não é? Investiu muito na educação, como a China, como o Vietnã. O Vietnã, investindo em educação, que causa repercussão positiva para a comunidade, que possa entender o seu direito e a busca do que deve fazer para ter uma sociedade melhor. Então, acho que é um detalhe fundamental. Essa questão da educação. Fundamental. Silvio do Rio Branco pergunta assim, ou diz assim, no momento que a Baixada mais precisa, nossos deputados Beto, Márcio e Thelma abandonaram a cidade, tanto na saúde, educação e transporte. Isso aparece principalmente nas épocas eleitorais. Bom, não sei se alguém quiser comentar essa afirmação. Sem comentário. Eu diria que nós precisamos fazer essa observação, mas olhando para o espelho. O que eu tenho feito para que o deputado da minha região atue em relação às questões eu falo isso porque nós, como aposentados, estamos batalhando no sentido de conseguir um reajuste para o aposentado. E o que nós fizemos? Fomos falar com os 3 deputados federais. Estamos aqui, queremos que o senhor coloque isso como proposta, como emenda do orçamento da União. Aí eu posso dizer que se o deputado vai atuar ou não, e ele vai ter que responder para mim, quando eu falo para mim, eu quero dizer para a comunidade posteriormente. Então, o Silvio tem razão em certo ponto, mas ele precisa também avaliar até onde as comunidades procuram os deputados para saber a atuação que eles estão fazendo. Isso é com o vereador, é com o deputado estadual, deputado federal, para que ele possa realmente atuar. Ou melhor, assim, acredito... lembrar em quem que votou na última eleição. Isso que eu ia falar. Eu acredito que, através de uma reforma política, onde efetivamente nós possamos votar em quem é da região, voto distrital, por exemplo, você minimiza muito esses problemas. Porque tudo bem, nós temos uma região onde tem 3 deputados. Agora, poderíamos ter mais. Poderíamos ter muito mais. É bom a gente registrar aqui, Maria Lúcia Prandi, do PT, assume... Já assumiu hoje, né? Assumiu hoje. A cadeira de deputada federal. Sucesso agora, novamente, deputada Maria Lúcia Prandi. Só que nós enfrentamos o problema seríssimo que nessa época que se aproxima, que é o período eleitoral, já começamos a receber a visita de vários pré-candidatos de outras regiões. Então eu acredito que... isso sempre vai acontecer. Sim, mas por isso que nós precisamos rever essa questão. Conscientizem disso, né? Justamente, só que o problema é esse. Quando você vê o resultado da eleição e a distribuição dos votos, quantas pessoas de fora que acabam obtendo a votação. Eu vou dar um exemplo prático do Mourão. Mourão, como prefeito, ele ultrapassa os 70 mil votos na nossa cidade. Agora, como candidato a deputado federal, que ele foi em 2010, no município de Praia Grande ele teve em torno de 47, 48 mil votos. Não dá para entender um prefeito como Mourão, que transformou a cidade, em 2010 já tinha sido prefeito durante 3 mandatos, enfrentar uma situação como essa, nas urnas, você ter candidatos de fora que acabam roubando, essa é a grande verdade.
a representatividade que poderia ficar na nossa região. Não, mas fica uma aí confusão eles só, tão grande, né, esses de fora só conseguiram fazer isso porque eles utilizaram as lideranças de Praia Grande que os apoiaram. Não digo só de Porque o Praia sujeito Grande, chega lá, mas chega isso o acontece em Santos, isso Não, acontece sim, em São sim, Vicente, não. acontece em Guarujá. Eu estou falando que os Porque não há essa paraquedistas, conscientização. os paraquedistas, eles são apoiados pelas lideranças locais. Porque não há realmente essa conscientização da importância do voto ficar na nossa região. Olha, esse é um assunto importante para a gente trazer para um outro programa. Estamos em cima da hora, fechando aqui mais uma edição do Painel Regional. Obrigado, Uriel, pela participação importante. Até uma próxima. Jama, espero que você volte em outras oportunidades. É um prazer receber você. Eu quero voltar aqui para longo falar e que tenebroso inverno. a erosão da Ponta da Foi Praia. tema no programa da 1h30 da tarde hoje com os 2 especialistas no assunto. E a coisa é bastante preocupante. E, aliás, já estão Vereador Betinho. falando de negócio aí de 11 milhões. Olha, se não trouxer a Célia Regina Gouveia Souza para resolver e participar disso, eu não acredito numa solução confiável, não. Vereador Betinho, Roberto André de Silva de PMDB de Praga, obrigado. Viu? Obrigado pela oportunidade, agradecer o teu público, indiscutível audiência do teu programa. Obrigado. Por estar aqui com vocês. Obrigado a você que nos acompanha. O Painel Regional volta amanhã às 10 da noite e 1h30 da tarde, o nosso primeiro encontro no Painel Regional Debates. Até amanhã. Tchau.